Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica e dessa feita nós iremos fazer uma rápida exposição do capítulo 2, versículos de 1 a 7 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 7, e nós iremos falar sobre as 4 dimensões da oração. As 4 dimensões da oração. E eu gostaria de convidar você, porque eu estarei dando de graça um curso de pregação expositiva no meu canal no YouTube. Eu estarei começando ou essa semana ou semana que vem, mas eu vou avisar vocês. Estarei dando o curso de graça de pregação expositiva, tá? Do início ao fim. Como montar o texto, como fazer uma pregação expositiva, as aplicações. Estarei aqui com um quadro, colocando no quadro tudo aquilo que é necessário para um sermão, a aplicação, enfim, todos os detalhes para uma pregação expositiva eficaz. O que é pregação expositiva? Por que pregar expositivamente? Porque o sermão expositivo é melhor que o textual e o temático. E aqui eu não estou depreciando jamais o sermão temático e o sermão textual, mas será bênção. Eu tenho certeza que será bênção na vida de vocês, tá certo? Estarei avisando depois, quando eu irei começar esse curso de pregação expositiva no meu canal no YouTube. Estarei fazendo lives lá no YouTube, ao vivo, dessas aulas. E por que ao vivo? Porque aí você pode perguntar, você pode interagir, né, juntamente comigo, na sala, na live, e vai ser bênção. Aqui, queridos, para o texto, vamos voltar aqui para o texto. Nós sabemos que Paulo, nas suas cartas, nós temos algumas divisões nas cartas de Paulo. Nós temos as cartas soteriológicas de Paulo, cartas que os eruditos da teologia paulina dividem essas cartas em cartas soteriológicas. O que é isso, Elias? Cartas que falam da salvação, e são elas Romanos, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Nós temos as cartas escatológicas de Paulo. As cartas escatológicas de Paulo, que são as duas cartas aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Nós temos também as cartas que Paulo trabalha a igreja. Paulo fala da igreja, que são as cartas, ou melhor, nós temos as cartas ou as epístolas da prisão que Paulo trabalha sobre a eclesiologia, a doutrina da igreja, que são elas: Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. As cartas da primeira prisão dele em Roma, onde ele fala da igreja, onde ele trabalha a igreja, a eclesiologia. E nós temos as cartas pastorais, né? As cartas pastorais que ele escreve para obreiros, que é Tito, 1 e 2 Timóteo. Tito, 1 e 2 Timóteo. Essas 3 cartas. E aqui nós temos conselho para obreiros. Paulo escreve as 2 cartas a Timóteo, dando conselhos ao seu jovem obreiro, que na época era pastor na igreja de Éfeso. E Paulo fala para Timóteo, e entre vários conselhos que ele dá a Timóteo, ele fala sobre como tratar as viúvas, como tratar os pobres, como tratar os mais velhos, como tratar os ricos. Paulo dá conselho para tudo, né? Os obreiros, os presbíteros e por aí vai. E no capítulo 2, aqui da primeira carta, Paulo ele vai falar, dos versículos de 1 a 7, sobre a oração. A oração. Porque é inadmissível um obreiro, um pastor, porque o presbítero, querido, é o pastor. Eu sou da Assembleia de Deus e nós temos algumas classificações hierárquicas. Nós temos o diácono, o presbítero, o evangelista e o pastor. Mas na Bíblia nós não temos essas divisões. Na Bíblia, o presbítero,
o ancião, o bispo, o pastor, é a mesma coisa. Só muda a nomenclatura, mas a função é a mesma. A função é a mesma. E aqui nós aprendemos que um obreiro, não só o obreiro, mas o crente, ele deve orar. O crente, ele deve buscar. O crente, ele deve buscar o Senhor. E aqui nós veremos 4 dimensões da oração. 4 dimensões da oração. Por que nós devemos orar? E a primeira coisa, vai ser rápido aqui essa exposição, a primeira coisa, ou a primeira dimensão da oração, está no versículo 1. Está no versículo 1 do capítulo 2, da primeira carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo fala assim: antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor de todas as pessoas. Essa é a primeira dimensão da oração. Paulo aqui cita 4 coisas. Paulo fala súplicas, Paulo fala orações, Paulo fala intercessões e ações de graça. Não temos tempo de explicar, tá, o significado aqui. Mas o que é uma súplica, rapidamente? Suplicar é um pedido que você faz de maneira insistente. Isso é uma súplica. Você se humilha a tal ponto para Deus intervir em uma situação ou um caso específico. Isso é súplica. Orações, tá? Você ora pela sua saúde, você ora pela sua vida, você ora pela sua família, você ora pelo seu casamento, você ora pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua igreja, você ora pelos missionários, você ora pelo seu pastor, você ora pelo seu ministério, enfim. Há várias dimensões e orações específicas. Nós, quando vamos orar, nós oramos primeiro louvando a Deus, agradecendo a Deus, adorando Ele, reconhecendo o seu poder, a sua bondade, a sua santidade. Depois nós vamos orar pelo nosso casamento. Se temos filhos, vamos orar pelos nossos filhos, pelos nossos pais, se estiverem vivos, pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pelos missionários, pelos pastores. Tá? Nós vamos orar pelos governantes e por aí vai. Então, você tem súplicas e orações. Depois você tem a intercessões, ou a intercessão. O que é interceder? É quando você não ora por você, você ora por alguém. Você intercede por alguém. Alguém que está em perigo. Alguém que está pedindo socorro. Alguém que está nos vícios das drogas, da bebida, da prostituição. Então você intercede a Deus por aquela pessoa. E por último você tem ações de graça, que é louvor. Você ora agradecendo. Você ora louvando. Você ora com gritos de júbilo ao Senhor. Ações de graça. É aquela oração que eu e você fazemos, reconhecendo, adorando ao Senhor, por uma mensagem, ou por uma bênção alcançada, por uma bênção que Deus lhe deu. É ações de graça. Então, a primeira dimensão da oração é essa. Nós devemos orar por todas as pessoas, por todos os homens. O versículo 1. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, ou de todos os homens. Nós, como igreja, como cristãos, nós não devemos amaldiçoar ninguém. Nós não devemos desejar o mal a ninguém. Pelo contrário, crente não joga mandinga. Crente não faz figuinha. Crente não faz macumba. Crente não é bruxo. Crente ora. Crente ora. E a primeira dimensão da oração é essa. Nós devemos orar por todas as pessoas. Nós oramos por pobres. Nós oramos por ricos. Nós oramos por negros. Nós oramos por brancos. Nós oramos por alto. Nós oramos por baixo. Nós oramos para cultos. Nós oramos para incultos. Nós oramos por todas as pessoas. Nós oramos por todas as pessoas. Nós oramos para o bem de todas as pessoas. Porque todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Todos os seres humanos têm a fagulha divina. Mesmo que eles não reconheçam. Mesmo que eles não saibam.
mas eles são imagem e semelhança de Deus. E o que é a imagem e semelhança de Deus? A imagem e semelhança, o homem, Deus deu o poder, ou dotou o homem de responsabilidade para governar, para dominar. O homem é o único ser falante do universo. O homem fala, o homem raciocina, o homem tem as suas faculdades mentais, o homem tem vontade própria, o homem decide, o homem tem um processo, tá, de imaginação que trabalha o futuro. O homem tem a memória que envolve o passado, tudo aquilo que o homem guarda, armazena na sua vida, fica na memória. E o futuro vem com a imaginação que projeta, tá? Que projeta o futuro. Tudo isso foi Deus que colocou no homem. E isso é o quê? Imagem e semelhança de Deus. Por isso que você vê homens até cruéis, malignos, mas praticando bem, fazendo bem. E esse bem que ele faz ao próximo é as fagulhas da imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós devemos orar. Então a primeira dimensão da oração é essa. Nós devemos orar por todos os homens, por todas as pessoas. A segunda dimensão da oração está no versículo 2, quando Paulo fala assim, ó: orem em favor dos reis e de todos os que estão em eminência, para que vivamos a vida tranquila e sossegada, com toda piedade e respeito. A segunda dimensão da oração é que nós, como cristãos, como igreja, devemos orar pelas autoridades constituídas. Nós devemos orar pelo presidente da República, nesse caso agora, Lula. Nós devemos orar pelos seus ministros, ministro da Economia, ministro da Educação, ministro da Justiça. Nós devemos orar pelos deputados federais, pelos deputados estaduais. Nós devemos orar pelos senadores. Nós devemos orar pelos governadores, pelos prefeitos, pelos vereadores. Nós devemos orar por esses homens. Por quê, Elias? Porque às vezes as autoridades não sabem o que fazer. Em 2020, quando veio a pandemia e o mundo se fechou, o mundo foi trancado, todo mundo dentro de casa, sem poder sair, com medo de morrer, com medo do vírus, da Covid, as autoridades mundiais, os presidentes, os reis, não souberam o que fazer. Não sabiam o que fazer, porque ninguém conhecia o vírus. E estava matando e matou muita gente aqui no Brasil e no mundo. Então, nós oramos pelas autoridades, para que Deus dê a eles sabedoria, para que Deus dê a eles inteligência e que eles governem bem. Porque eles fazendo um bom governo, nós seremos atingidos, a população. Então, aqui não está em jogo se o presidente, se aquele que está no poder é de direita, é de esquerda, é de centro, é de A, é de B. Não. A nossa obrigação como cristãos é orar por eles. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 2, dos versículos 13 a 17, ele fala a mesma coisa. Para nós obedecermos às autoridades. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 13, versículos de 1 a 7, ele fala a mesma coisa. Todas as autoridades são constituídas por Deus. E por quê? Porque todo poder emana de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Porque Deus é a autoridade suprema. Deus é o governante supremo. Deus é o Senhor supremo. Então, por mais que o presidente ou aquele que está no poder não reconheça a Deus como seu Senhor ou como supremo legislador, ele tem que saber que a igreja ora por ele, porque acima dele há um Deus, acima dele há um Senhor, acima dele há alguém que governa, não um país ou uma nação, mas um universo. E esse alguém é Deus. Por isso que nós devemos orar pelas autoridades. E qual é o segundo propósito de nós orarmos pelas autoridades? Para que nós vivamos uma vida tranquila e sossegada. Nós oramos pelas autoridades para que nós vivamos aqui uma vida tranquila e sossegada. Porque uma autoridade que é assassina, que é má, uma autoridade que é corrupta, né? Um corrupto no poder, com seus ministros corruptos, vai roubar o país,
vai saquear o país, vai tirar dinheiro da educação, da segurança, da saúde, e quem vai sofrer vai ser o povo. Vai ser o povo. Salomão, escrevendo em Provérbios, ele vai dizer que quando o ímpio governa, o povo geme. Porque o ímpio é mau, o ímpio é corrupto, o ímpio não pensa no povo. Mas quando o justo governa, o povo se alegra. E tem outro texto também que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deus abençoe aí meu amigo Mateus, que está acompanhando essa exposição. Mateus, Deus abençoe sua vida, viu, querido? Você deve estar na empresa aí, né? Deus abençoe sua vida. Olha só o que diz Provérbios. Livro de Provérbios, tá? O capítulo 30. Deixa eu pegar aqui o 30. Que ele fala sobre a autoridade, né? Sobre os governantes. Olha só, Provérbios. Esse texto é conhecido para alguns, né? Para quem lê a Bíblia é conhecido, para quem não lê, não é. Mas veja o que diz Salomão aqui, no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 31. Conselhos para o rei Lemuel. Tá? Conselhos da mãe do rei Lemuel para ele. Capítulo 31, versículos 8 e 9. 8 e 9. Provérbios 31, versículos 8 e 9. Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Então o governante está lá para fazer justiça, para fazer cumprir a lei. Está lá em favor do povo. Ele não está lá em favor da sua família, para governar para eles e para governar para a elite. Ele está lá para governar para o povo, para fazer bem ao povo, para tratar bem ao povo. E aqui no Brasil, o nosso modelo é o presidencialista, onde nós votamos de 4 em 4 anos, elegemos deputados federais, elegemos deputados estaduais, elegemos senadores e elegemos o presidente da República. Para quê? Para ser o representante da nação. E juntamente com a sua equipe de ministros, e uma parceria que ele faz com os governadores e os prefeitos das cidades, dos municípios, das capitais, faça o bom governo, trazendo infraestrutura, trazendo emprego, boa saúde, boa educação, segurança, porque nós pagamos impostos. Então nós, primeiro, oramos pelas autoridades, para que Deus dê a eles sabedoria, e também oramos pelas autoridades para que vivamos aqui uma vida tranquila e sossegada, com toda a piedade e respeito. É a segunda dimensão da oração. Nós oramos pelas autoridades constituídas. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou cristão. E também como cristão eu sou cidadão. Eu não gostaria que o Lula tivesse na presidência. Eu não gostaria, mas ele está lá. Então, qual é o meu papel como cristão? É orar pelo Lula. Eu oro pelo Lula, eu oro pelos seus ministros, eu oro pelos deputados federais, eu oro pelos senadores, eu oro pelos vereadores, eu oro por todos. Eu oro pelo STF. Nós cristãos devemos orar pelas autoridades constituídas. É isso que a Bíblia diz. É a segunda dimensão da oração. A primeira dimensão está no versículo 1. Nós devemos orar por todos os homens. E por que nós devemos orar por todos os homens? Porque os homens são imagem e semelhança de Deus, mesmo não reconhecendo. Mas nós oramos. A segunda dimensão, nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Versículo 2. E a terceira razão, ou a terceira dimensão da oração, é essa. Está nos versículos 3 e 4. Nós devemos orar pela salvação dos pecadores. Olha os versículos 3 e 4 que diz assim. Depois de ele falar que nós devemos orar pelas autoridades, versículo 2, o versículo 3 ele vai falar assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isso é bom o quê? Isso é bom que nós oremos por todos os homens, versículo 1. Isso é bom que nós oremos por todas as autoridades
constituídas, para que possamos ter aqui uma vida tranquila e sossegada, com toda piedade e respeito. Aí, o versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Aí o versículo 4. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A terceira dimensão da oração é que nós devemos orar pela salvação dos pecadores. Nós devemos orar para que Deus salve os homens. Porque é um desejo de Deus. Então, a igreja não é vingativa. A igreja é amorosa. E nós sabemos que não temos poder para salvar ninguém. Eu não tenho poder para salvar ninguém. Eu não salvo meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu filho, a minha filha, o meu esposo, a esposa. Não. Quem tem poder para salvar é Deus. Jonas, capítulo 2, versículo 9, Jonas abriu a boca falando que a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence exclusivamente a Deus. A salvação não pertence à Assembleia de Deus, à Batista, à Presbiteriana, à Metodista. A salvação não pertence. Ninguém ou nenhuma denominação, nenhum líder religioso tem a salvação. É portadora da salvação. Não é o Papa, a Igreja Católica, não. Quem tem a salvação, quem pertence à salvação e quem tem poder de salvar é Deus. Então nós oramos pela salvação de todos os homens. Nós oramos pela salvação dos pecadores. Versículo 4. Que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós sabemos que nem todo mundo vai crer. Nós sabemos que nem todo mundo vai se converter. Nós sabemos que nem todo mundo vai se render a Cristo. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Mas o nosso dever é orar. Quem salva é Deus. Quem justifica é Deus. Quem regenera é Deus. Nenhum homem tem o poder de regenerar alguém, de justificar alguém, de salvar alguém. O único que tem esse poder regenerador, justificador e salvador é Deus. É a terceira dimensão da oração. A terceira dimensão da oração é essa, que nós devemos orar pela salvação de todos os homens. Nós devemos orar pela salvação dos pecadores. Versículo 4. Então, ore. Quem sabe você tem alguém na sua família que não é crente. Ore. A única coisa que você pode fazer é orar. O Espírito Santo, um dos seus papéis, das suas funções, é convencer o pecador da justiça e do juízo. Você não convence ninguém. Você pode ter uma boa oratória, pode saber se expressar, pode saber pregar, mas você não consegue convencer ninguém. O único que convence o pecador da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, Elias, qual é o nosso dever? É orar. Ore pela sua família. Ore por seu parente que não é crente. Ore pela sua tia, pelo seu tio, pelo seu vizinho, pela sua vizinha. Ore pelo seu pai. Ore pela sua mãe. Ore por todos, aqueles que não são crentes. E se for da vontade de Deus, vai ser salvo. Vai ser salvo. Então, a terceira dimensão da oração é essa. Nós devemos orar pela salvação dos pecadores. Nós devemos orar pela salvação dos ímpios. Nós já devemos orar pela salvação de todos. Essa é a nossa obrigação. Crente não faz figuinha. Crente não amaldiçoa. Crente não é bruxo, feiticeiro. Crente ora. Crente entrega na mão de Deus. Crente fala, Senhor, se for a tua vontade, venha salvar fulano. Venha salvar ciclano. Venha salvar Beltrano. E Deus tem o poder para salvar. Porque a salvação pertence a Ele. A salvação é dele. A salvação vem dele. E a quarta dimensão da oração está nos versículos 5 a 7, que diz assim: porque há um só Deus, porque só há um Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado, diz Paulo, pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, a quarta e última dimensão na oração, aqui no texto, é que
devemos orar porque só há um mediador entre Deus e os homens. Nós devemos orar porque há um só mediador entre Deus e os homens. Quem faz a ponte entre Deus e o homem não é o Papa. Inclusive, um dos nomes do Papa é pontífice. E a palavra pontífice significa construtor de pontes. A palavra pontífice significa construtor de pontes. E o Papa é um pecador miserável. O Papa não constrói ponte nenhuma entre Deus e o homem. Nós temos vários títulos do Papa. Cabeça da Igreja, Patriarca do Ocidente, Servos dos Servos de Deus. Olha só. Né? Ele tem o título como o Pontífice Máximo. Né? A ponte entre Deus e os homens. Conversa fiada. A ponte, o verdadeiro pontífice, não é o Papa. O construtor de pontes, que reconstrói a ponte, que reconstrói os laços de amizade entre Deus e o homem, é Jesus Cristo. Então, a quarta dimensão da oração é essa. Nós devemos orar porque só há um mediador entre Deus e os homens. E o texto é claro. Primeiro, só há um Deus. Nós não cremos em 3 deuses, em 2 deuses, em vários deuses. O cristão não é politeísta. O cristão não adora a vários deuses, a várias divindades. Não, nós só adoramos a um Deus. Nós somos monoteístas. Versículo 5. Porque há um só Deus. Só há um Deus. Então nós oramos pela salvação dos pecadores. Nós oramos pelas autoridades. Nós oramos por todos os homens. Porque só há um Deus. Nós cremos que só há um Deus, que está acima de tudo e de todos. É por isso que nós oramos. E além de ter ou haver só um Deus, só há um mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens. No Antigo Testamento, quem fazia o papel de mediador era o sacerdote. O sacerdote que levava o povo até Deus. O sacerdote recebia do povo as suas ofertas e apresentava a Deus para Deus perdoar os seus pecados. Agora, no Novo Testamento, nós não temos mais líderes humanos que podem levar você a Deus. O meu pastor não me leva a Deus. O seu pastor não te leva a Deus. O Papa não te leva a Deus. Nenhum líder religioso te leva a Deus. Nenhuma instituição, denominação religiosa te leva a Deus. O único que te leva a Deus é Cristo Jesus. Por que, Elias? Porque só há um mediador entre Deus e os homens. Só Jesus te leva a Deus. Só Jesus nos faz termos comunhão com Deus, comunhão com o Pai, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com a Santíssima Trindade. Então, por que nós devemos orar, Elias? Qual é a quarta dimensão da oração? É essa. Nós devemos orar porque só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Versículo 6. Porque ele se deu a si mesmo em resgate por todos. E a palavra resgate aqui, tá? É a palavrinha grega agorazo, que significa pagar o preço. Pagar o preço. E qual foi o preço que ele pagou para nos resgatar? O preço foi de sangue. Ele pagou o preço de sangue por mim e por você. Então ele nos resgatou, nos redimiu, nos justificou, nos regenerou. É por isso que nós oramos. Porque quem fez, ou quem morreu na cruz do Calvário, quem executou a obra do Calvário, não foi nem ninguém, não foi nenhum líder religioso, não foi nenhuma instituição, foi Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Nós pregamos o testemunho do Calvário, a cruz do Calvário, o Cristo crucificado, como diz Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2, que ele fala assim, olha só, que texto maravilhoso da carta de Paulo aos Coríntios, que eu gostaria de ler com vocês. Capítulo 2, versículo 2, da primeira carta de Paulo
aos Coríntios. Versículo maravilhoso. Olha no que consistia a pregação do apóstolo Paulo. Ele diz assim: porque decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Nós pregamos a mensagem do crucificado. Nós pregamos a mensagem do Messias crucificado. Nós pregamos a mensagem do Senhor crucificado. Por quê? Porque foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que nos resgatou. Foi Ele que nos redimiu. É por isso que nós oramos a Ele. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo. Ele venceu as trevas. Ele venceu toda a corte do mal. Ele venceu toda a corte da maldade. Ele venceu toda a cachorrada do mal. Ele venceu tudo e todos. E está sentado à destra de Deus. É por isso que nós oramos. Por que nós oramos? A quarta dimensão da oração. Porque só há um Deus. E um mediador entre Deus e os homens. A saber, Cristo Jesus. E no versículo 7, Paulo fala do seu ministério, do seu chamado. E para que ele foi chamado? Quando ele fala assim, para isto o quê? Né? Ele está falando da morte de Cristo. Está falando da crucificação de Cristo. Para isto eu fui designado, pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios, na verdade e na fé. Na verdade e na fé. Então, Paulo conclui falando que esse é seu objetivo. Paulo conclui falando que essa é a sua missão. Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. E aqui nós temos as 4 dimensões da oração. Você gostou dessa exposição? Dessa rápida exposição? Mateus, Cícero, a Francisca aí. Vocês gostaram dessa exposição? Se vocês gostaram, deixa aqui registrado o seu joinha ou alguma palavra, alguma mensagem. Deixa aqui registrado nesse momento que nós iremos encerrar agora com uma oração. Deixa aqui se vocês gostaram dessa exposição, as 4 dimensões da oração, baseado em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 7. E nós iremos encerrar com uma oração. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa segunda-feira. Obrigado, Senhor Deus, por esse começo de semana. Eu te louvo pela vida dos teus filhos, das tuas filhas, que nesse momento estão trabalhando, Senhor. Estão ali batalhando, labutando para trazer o pão para a sua casa, para sustentar sua família, para pagar as contas. Senhor, dê saúde aos teus servos. Senhor, eu também te peço pela igreja em todo o Brasil, aos pastores verdadeiros, às igrejas sérias. Eu te peço também pelos missionários, Senhor, que estão espalhados não só no Brasil, mas nos 4 cantos do mundo. Eu também te peço pela igreja perseguida na China, na Coreia do Norte, nos países lá no continente africano, nos países asiáticos, nos Emirados Árabes, aonde é proibido ser cristão, aonde ser cristão é assinar o atestado de óbito. E eu te peço pela tua igreja perseguida, pela igreja sofredora. Eu também te peço, Senhor Deus, por nossos governantes. Eu te peço pelo presidente da República, o Lula. Dê sabedoria àquele homem. Dê, Senhor Deus, inteligência àquele homem, porque nós devemos orar pelas autoridades. Eu também oro por seus ministros. Eu oro pelos deputados federais, estaduais. Eu oro pelo Senado. Eu oro pelo STF, pelos nossos governadores, pelos nossos prefeitos. Eu oro por todos, Senhor. Como cristão, eu estou aqui orando e te peço a tua misericórdia. Eu te peço, Senhor Deus, a tua bênção sobre o Brasil e sobre o planeta. É assim que eu te peço e já sou agradecido. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus projetos. E lembre-se, nós iremos iniciar o curso de pregação expositiva no meu canal no YouTube. Totalmente gratuito. Essa semana eu devo começar. E se eu for começar, eu vou avisar vocês. Tá certo?
pregação expositiva, como pregar expositivamente, o que é o sermão expositivo, tá? Como fazer um sermão expositivo, e eu estarei fazendo ao vivo com vocês. Minhas transmissões no YouTube serão ao vivo, aonde você vai interagir comigo, tá? Perguntando, aprendendo, eu com vocês e vocês comigo, tá certo? Brigadão aí, graça e paz a todos, tenham uma ótima e abençoada semana, até os próximos vídeos, querendo Deus.